Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo novamente indo falar sobre análise de filme, e dessa vez indo analisar um filme que acabou de lançar, que no caso é A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, desde que foi lançado o trailer, apresentou uma proposta de tentar chamar a atenção de várias formas possíveis. E eu só consigo pensar em duas formas grandiosas de destaque para essa tanto pelo filme quanto da personagem. O primeiro ponto é o surgimento, finalmente, em questão cinematográfica, de uma figura feminina de super-herói, não é? Porque nós estamos nessa vibe de super-herói, né? Filmes de super-heróis e tudo mais, e geralmente é um super-herói masculino, né? E na DC nós tivemos, claro, o Batman e o Super-Homem. Batman, Super-Homem, Batman. Não mudava isso. E finalmente, com a presença da Mulher Maravilha, cara, isso quebrou essa sequência, esses padrãozinhos, né? E o segundo ponto é que, junto com a adição da Mulher Maravilha nesse universo, né, o universo expandido da DC, claro que isso tem total possibilidade de atrair um novo público, até um público mais feminino, né? Porque pô, o público feminino deve adorar ver uma heroína feminina, principalmente a Mulher Maravilha, que representa fortemente o feminismo. Bom, enfim, eu não vou ficar explicando cena por cena do filme, mas de início logo, o filme já chamou minha atenção pela questão da mitologia, né? Porque a Mulher Maravilha tem total relação com a mitologia grega, a questão de Ares, Zeus, a criação dos homens, e eu achei fabuloso porque, primeiro que eu amo mitologia, sacou? Então essa total referência, essa ligação das mais cenas e tal, conseguiu chamar minha atenção logo de primeira. E segundo que o filme conseguiu criar uma nova forma da criação de tudo, né? De Zeus criar os homens, o Ares, como eu posso dizer, nos envenenar com ódio, sacou? Uma questão poética, uma metáfora das coisas, uma questão belíssima. Então o filme de início, cara, já demonstra muitos pontos que você pode aproveitar. O segundo ponto é que quer dizer, em seguida, após a Mulher Maravilha salvar o Steve e eles saírem da ilha das Amazonas para ir para Londres, isso eu acho uma total referência à jornada do herói. É uma coisa básica, é uma coisa bem repetitiva em vários filmes, mas o que eu percebi bastante é que esse é o primeiro filme de super-herói da DC que apresenta a jornada do herói, que é simplesmente o fator de um personagem principal sair da sua zona de conforto em busca de alguma missão em um mundo completamente desconhecido. E a Mulher Maravilha não sai desse padrão. A Mulher Maravilha, né, ela viveu lá na ilha, a Diana, e ela sai, por vontade própria, claro, por curiosidade, e passa a viver, no caso, no período da guerra, em Londres ou em outros locais, né, no front, em uma zona de completo, como eu posso dizer, conflito, insegurança, coisas novas a serem exploradas, né? É tecnicamente o conceito da jornada do herói. O Batman não passa por isso, porque sempre quando tem filme do Batman, ele é o Batman e acabou. O Super-Homem é a mesma coisa. Então a Mulher Maravilha é o primeiro herói da DC que passa por esse processo que é usado em outros filmes. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar é sobre a inocência da personagem, né? Isso é curioso, né? A Mulher Maravilha ter um grande conhecimento da sua própria cultura e tal. Isso é muito da hora. As Amazonas terem uma total foco em disciplina, mas ao mesmo tempo que eles ficam fechados naquela cultura, a partir do momento que a Mulher Maravilha vai pra Londres e vai pro mundo dos homens, né? Ela começa a perceber coisas novas, né? Ela não entende alguns conceitos e tal, e ela fica confusa. E diante disso ela começa a se expressar, começa a demonstrar sua visão de mundo, uma visão diferente e tal. E é curioso porque, junto a essa inocência da personagem, ou até a gente pode chamar de ignorância, no bom sentido, claro, isso possibilita que até mesmo o próprio Steve, né, o ajudante da protagonista, olha a inversão de papéis, isso permite que o próprio Steve possa comentar a respeito da própria natureza humana, da própria essência do homem, de se aderir à guerra e tudo mais. Então tem vários pontos aí, várias críticas sociais, e o filme se passa num momento histórico mais adequado possível. A Grande Guerra. É sério, se o filme se passasse no presente, não ia pesar tanto. Mas não, passou na Grande Guerra, um local envolvendo só conflito. E é claro que a Mulher Maravilha, vendo o mal, né, transformou isso numa metáfora para dizer que aquilo representa o Ares. Porra, é questão de culturas diferentes se unindo. Aí isso traz maior confusão e tal, mas é interessantíssimo. Então, o filme traz crítica, o filme traz metáforas, o filme traz uma visão bem expressiva das coisas, porque, assim, a questão do filme se passar durante a guerra é um ponto muito mais, como eu posso dizer, fortificado
ainda mais pelo fato de mostrar os animais sofrerem durante a guerra, a Mulher Maravilha se preocupando com eles, mostrar os homens, né, sendo machistas, que é uma coisa normal da época, de 1900 e pouco. Então, trouxe um realismo, trouxe uma total fidelidade com a própria realidade. E, assim, a partir do momento que a Mulher Maravilha pegou o escudo, saiu da trincheira e foi enfrentar os soldados, levando tiro e tal, eu lembrei muito do Capitão América, né, por causa do escudo e tudo mais. Só que ao contrário do Capitão América, a Mulher Maravilha conseguiu, como eu disse, expressar a questão da guerra, né, as crianças procurando os pais que provavelmente morreram, os jovens feridos, a gente morta, sacou? Então é uma coisa muito mais potente que o Capitão América. Sacou? Eu não quero transformar esse vídeo numa só em comparação, mas deu pra ver que finalmente teve um filme de super-herói envolvendo uma zona de guerra e que não teve medo de mostrar a guerra. Claro que nesse filme não teve sangue, né, que eu achei um ponto negativo. Eu gostaria de que tivesse mostrado pelo menos, no início do filme, os soldados chegando na ilha e atirando nas Amazonas. Matou gente lá. Eu não sei o que eles fizeram com os corpos das Amazonas, eu acho que isso foi um grande mistério também, eu acho que faltou nesse filme, né? O que as Amazonas fizeram com os cadáveres de suas irmãs, sacou? Eu não entendi, não mostrou também. E não teve sangue, né? Os caras sendo perfurados por flash e não teve sangue. Ok, um ponto curioso. Mas uma outra coisa também é que no filme ficou muito claro uma briguinha, né? Uma briguinha, claro, uma crítica entre machismo e um feminismo, né? Eu sei que o feminismo é um termo que não existe oficialmente, mas foi desenvolvido na geração atual, mas ficou claro no filme que teve momentos de ambos os lados, né? Tanto de 1900 e pouco, o homem não permitindo a mulher estando em certos locais, né? Tanto de questão de guerra e tal, como também no início do filme, quando a Diana começou a falar que eu li um livro sobre reprodução e tal, e falava que os homens só serviam para reprodução e não para prazer. Isso é eufemismo. Isso é eufemismo, sacou? Porque as Amazonas, elas simplesmente têm desgosto pelos homens. Enquanto os homens, na época, tinham não é desgosto, mas não respeitavam tanto as mulheres. Então, cada um tava em como eu posso dizer, cada um ficando num extremo específico. E eu acho muito da hora porque eu acho muito da hora que a Diana, ao contrário de todas aquelas Amazonas, ela representava um meio termo. Né? Pois ela ajudava os homens e ao mesmo tempo ela não se sentia superior aos mesmos. Então, ela, ao mesmo tempo que representava a arma de Zeus, ela representava meio que uma arma da justiça entre os sexos. Né? Eu sei que eu tô viajando um pouco, mas eu acho que fez todo sentido isso. Né? As Amazonas se achavam superiores, os homens se achavam superiores. A Diana não se sente superior, a Diana tá no meio termo, o termo da justiça. E cara, mano, porra, velho, Liga da Justiça, total referência. Cara, realmente, a personagem foi muito bem tratada nesse filme. É claro que tivemos cenas humorísticas, mas bastante equilibradas, tanto pela exploração da ignorância da Mulher Maravilha perante o mundo dos homens, quanto dela tentando se adaptar. Cara, foi muito divertido ver isso. Fazendo até mesmo uma referência à questão de culturas diferentes. Eu, infelizmente, não gostei muito da forma que os vilões foram tratados, né? Nós tivemos 3 vilões bem especiais, que no caso foi o General, a Isabel Maru e o Ares, né? Tipo, os 3 foram focados equilibradamente, e somente o Ares no final se destacou de forma extrema, mas eu senti falta dele no meio do filme, que ele não apareceu, né? Então, teve lá um desequilíbrio mais ou menos, né? Eu achava que se tivesse focado muito em algum e menos em outro, até poderia ter alguma coisa melhor, mas é só meu ponto de vista. Mas, tirando isso e aquelas cenas de ação exageradas, que eu pessoalmente eu não gosto muito, né? Porque eu prefiro me importar muito mais com a questão emocional e visual, eu acho que o filme conseguiu tratar muito bem essas questões, né? Principalmente pelas questões emocionais envolvendo a Diana e o Steve, a questão da guerra, da gente sentir realmente como é pesado a guerra, o sofrimento próximo e tudo mais, toda a questão dela aprender a dançar da forma deles, a questão romântica, cara, tudo muito foda. Esquece Batman, esquece Super-Homem, vai ver Mulher Maravilha. É assim que a DC tem que tratar seus filmes. E no final das contas, enfim, ela volta pro presente, né, que o filme todo é tecnicamente um flashback, mas é isso, o filme tecnicamente é esse, não teve cena pós-créditos, mas foi um filme incrível, incrível, e levando em consideração os pontos positivos e negativos, né, que eu comentei a respeito do desequilíbrio entre focos dos vilões,
E a questão dos momentos muito destrutivos e tal, até mesmo um certo protagonismo, eu vou dar nota 9, sacou? Eu acho que o filme foi fantástico. E, cara, como eu disse, a DC tem que se basear na Mulher Maravilha. Esquece Batman, esquece Super-Homem, vai focar no roteiro, como é que foi feito a Mulher Maravilha, porque aquilo é o que funciona. É o filme da DC, o filme. A trilogia do Nolan, sacou? Foi bom, mas esquece. Ele não tá nesse universo expandido. A Mulher Maravilha é o que interessa. Então, galera, essa é a minha análise a respeito da Mulher Maravilha, nota 9. Se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar aqui nos comentários. Como também você pode mandar, compartilhar o vídeo, ajudar no seu canal a crescer. Então, esse é o vídeo apresentado. Foco só que bem, para mais um vídeo. Valeu!